E aí galera, beleza? Eu sou o Shark e esse é o vídeo de estreia do canal Império Científico. Hoje eu irei abordar um pouco sobre a história da educação física, que será o primeiro de uma série de 4 vídeos sobre esse tema. Então, roda a vinheta. Para quem não sabe, hoje, dia 1º de setembro, é comemorado o Dia Nacional do Profissional de Educação Física, o que explica o tema do vídeo. Mas antes de eu começar a falar de história, eu preciso de explicar o que é educação física. A educação física é uma área do conhecimento humano que tem como objetivo o desenvolvimento, controle e manutenção da saúde do corpo e mente do ser humano, através de um conjunto de atividades planejadas e estruturadas visando o desenvolvimento integral de crianças, jovens e adultos. De acordo com a literatura consultada, a educação física é dividida em períodos históricos. E isso significa que ela foi modelada e de acordo com o contexto histórico que ela estava inserida naquele período, naquele momento. Então tudo começa com o homem primitivo, que ele realizava movimentos naturais necessários para a sua sobrevivência, como caçar, pescar, fugir de predadores, defender o seu território ou até mesmo guerrear contra os povos. Então, essa é a base inicial, o ponto de partida da história da educação física. A partir daí, outras civilizações bem desenvolvidas, que foram muito importantes, não vou citar todas aqui, infelizmente, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, mas vou mencionar algumas delas, que contribuíram fortemente com a educação física no seu desenvolvimento. Podemos citar os egípcios, que realizavam a educação física por meio de atividades fúnebres, dança, treinamento de guerreiros. Então, ou seja, era uma base bem forte na cultura daquele povo, essa demonstração artística, ritualística e de combate, na formação dos exércitos. Temos também os romanos, que segundo a literatura consultada, eles aperfeiçoaram algumas técnicas egípcias, principalmente as de combate. Então, na Roma antiga existiam os circos romanos, que consistiam aqueles espetáculos que existiam, por exemplo, dentro do Coliseu, que eram luta de gladiadores, pancrácio, luta com animais selvagens, como o leão europeu, que, de acordo com a ciência, ele foi extinto exclusivamente pela mão do ser humano. Se não foi exclusivamente, pelo menos foi uma grande contribuição para a extinção dele. E o povo grego, que na minha opinião foi fantástica a contribuição deles e mais importante. Lembre-se que, ao meu ver, considero esse povo, todos que eu citei, o mais importante. Pois, na Grécia Antiga, existiram os antigos jogos gregos, onde que originaram as atuais provas de atletismo e os Jogos Olímpicos da Era Moderna. E lembrando que aquelas provas do atletismo, elas eram utilizadas em combate, como arremesso de disco, martelo, peso, lançamento de dardo, corrida, saltos. Então, são atividades que são utilizadas comumente num campo de batalha das eras antigas. Como também nós temos populações como os maias, que desenvolviam jogos primitivos, como o jogo das cabeças, que consistia no que o time que perdesse era sacrificado ao final do jogo. Após esse período das civilizações antigas, nós entramos na Idade Média, que para muitos já foi considerada a Era das Trevas na história, e para a educação física não foi diferente, porque nesse período ela quase foi abandonada, pois, para não entrar na seara de discussão filosófica, ideológica, vou dar só uma prévia. Por causa de parte da Igreja Católica, grandes celebrações e festas daqueles povos antigos, daquele período antes da Idade Média, foram proibidas.
por causa que eram consideradas atividades hereges. Então, alguns festivais de dança ou atividades que tinham uma barbárie muito grande, como os circos romanos, elas foram abolidas. Então, nesse período da Idade Média, se encontravam as escolas de cavaleiros. Então, ou seja, ela era uma atividade voltada exclusivamente para a nobreza. Então, eram aulas de equitação e o manuseio de algumas armas, como espadas, escudos, lanças, e existiam alguns poucos torneios, que seriam aqueles torneios de justa, que costumam aparecer em filmes da Idade Média, filmes medievais de cavaleiros. E isso também era incentivado pelas cruzadas que aconteceram, que as primeiras foram as cruzadas bizantinas e depois aquelas cruzadas de invasão nos países do Oriente Médio. Após a Idade Média veio o que alguns autores consideram como era de ouro da educação física moderna, que foi o Renascimento, que aí foi onde a escola grega voltou, os ideais da antiga escola grega voltaram na evidência da cultura do corpo, a perfeição corporal, a elegância de movimentos, como representados no Davi de Michelangelo ou nas pinturas de Leonardo da Vinci. Um grande pensador desse período era Rousseau, que ele defendia algumas práticas da vida saudável que hoje em dia estão muito evidentes, que são a alimentação saudável, a prática de atividade física, aleitamento materno, entre outras várias que eu não vou citar aqui no momento. Então, a partir desse momento, a educação física voltou a ser encarada como ciência, não ciência, mas uma disciplina obrigatória nas escolas, como na Grécia Antiga, que a cultura do corpo era muito forte. Avançando um pouco mais na história, nós podemos chegar e citar algumas das escolas europeias, como a escola alemã, que agora eu vou ter que ler, gente, desculpa se a pronúncia sair errada, mas é que são nomes europeus e não sei se eu vou pronunciar certo. A escola alemã, o pai dela é considerado Karl Goldhofer, ou algo parecido, que ele seguia os ideais de John Locke, que também era um pensador anterior a ele, próximo ali da geração de Rousseau. E eles tinham uma ideia muito boa, porém a escola alemã ela era voltada para treinamento militar, então ela tinha o ideal de doutrinação militar, porque a Alemanha tinha acabado de sair da Primeira Guerra Mundial, estava participando da Segunda Guerra, então você já tinha esse contexto muito forte naquele cotidiano. Então, eles se preocupavam muito na formação do exército, a força dos seus combatentes e atividade calistérnica, que para nós da educação física ela é bem comum na história, ela é bem comentada. E tem uma coisa também muito interessante que eu não sabia descobrir durante a pesquisa, é que a escola alemã ela foi a primeira, depois da antiga escola grega, a acrescentar a educação física junto no mesmo patamar que as outras disciplinas de estudo. Então eu achei isso muito bacana. Outra escola muito importante na história da educação física foi a escola sueca, do Per Henrik Ling, que ele foi baseado em outros pensadores também, como Locke e Rousseau, e ele defendia que todos deveriam ter o corpo educado. A ginástica tinha que se fazer parte do cotidiano da sociedade, e principalmente para as mulheres, porque elas tinham que ter uma vida saudável, porque elas iriam gerar uma outra vida. E defendia também a ideia de que as atividades da ginástica elas tinham que seguir um padrão de desenvolvimento crescente no nível de dificuldade de acordo com a habilidade individual daquele atleta, daquele praticante, vamos dizer assim, que nem todos eram atletas. E a escola sueca teve uma aceitação muito grande pelo mundo, porque além das práticas pedagógicas, ela tinha essa prática da medicina, ela entrou muito na cultura higienista. O que era a cultura higienista? Era
aquelas são aquelas normas que iam ditar como a sua forma de viver, saudavelmente, sua alimentação, quantidade de exercício que você tinha que fazer. Então, ou seja, nesse período a educação física ela teve cara de ciência. Eles começaram a considerar questões anatômicas, de movimento, então foi uma era muito forte. Após o Renascimento, a educação física ela teve um crescimento, não vou dizer exponencial, mas bem grande nesse período. E não podemos deixar para trás também as escolas americanas e europeias, que foram grandes percursoras dos esportes modernos, como futebol, vôlei, basquete, beisebol, entre outros. Eu vou citar alguns aqui, que são de outros países também. Por exemplo, o beisebol, agora eu esqueci onde que ele foi criado. Mas, por exemplo, o handball, que ele é alemão, então, ou seja, são esportes modernos muito famosos. E desses todos que eu falei, com exceção do handball, eles estão entre os 10 mais populares no mundo, segundo uma matéria que saiu ano passado. Então, gente, a educação física, como deu para ver, ela tem uma história muito rica, muito ampla, que não tem como ser abordada num vídeo desse agora, que senão ele ia ficar enorme. E a importância dela na vida do ser humano também é gigantesca, porque a partir da cultura de uma vida saudável, alimentação, prática de exercício, qualidade de sono, nós conseguiremos desenvolver o ser humano de forma integral, como foi dito anteriormente. Então, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se vocês gostaram, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, comentem, cliquem no sininho que vai estar aqui embaixo, que vocês vão receber as notificações de todos os vídeos e novidades que estiverem aqui no canal. Sigam o canal nas redes sociais e vamos contribuir para que as fronteiras desse império do conhecimento científico sejam expandidas e ampliadas e que a educação física seja um pouco mais valorizada do que ela é no nosso país. Então, eu me despeço de vocês. Um grande beijo, um grande abraço. Deixem sugestões nos comentários. Isso é muito importante porque fazer esses vídeos dá um trabalho danado, tanto em pesquisa quanto em edição, tá bom? Até mais, galera!